Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Nossa Rádio. Meu nome é Ângela Maria e eu estou aqui para trazer para vocês muita notícia, entretenimento, informação e entrevistas esclarecedoras, como a que teremos hoje através da nossa programação. Hoje nós teremos a honra de receber o Vladimir, ele que é presidente da Casa do Aguardo aqui da nossa cidade de Arapongas, e também a Lohane, que faz parte da equipe e é assistente social. Você já ouviu falar a respeito da Casa do Aguardo de Arapongas? Se ouviu, hoje você terá ainda mais e melhores informações, e se não ouviu, fique atento em nossa programação hoje, porque você vai conhecer algo que é de muita relevância para o nosso município. Então fiquem todos ligadinhos e conectados em nossa programação. Quero lembrar a todos que estamos em todas as plataformas digitais: Instagram, Facebook, no YouTube, @Nossa Rádio Brasil, além do programa Conexão, através do @Nossa Rádio Brasil, vocês terão acesso a muitos outros programas. Então, conecte-se conosco. Bom, gente, agora temos aqui o privilégio, a honra, a satisfação de receber os nossos convidados. Vladimir, primeiramente eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua e a da Lohane, agradecê-los por estar aqui conosco na nossa programação. Com certeza será um tempo muito valioso, onde muitas pessoas, não apenas de Arapongas, mas de toda a nossa região, poderão conhecer um pouco mais a respeito da Casa do Aguardo e se inspirar através desse trabalho tão maravilhoso que vocês e toda a equipe lá da Casa do Aguardo tem feito em Arapongas. Então, Vladimir, muito bem-vindo. Lohane, muito bem-vinda. Gratidão por estarem aqui. Nós que agradecemos o convite, poder falar da casa, dessa nossa entidade que presta um relevante serviço, principalmente na área da saúde, ali, o pessoal que vem ser atendido pelo OMPAR. E ficamos honrados aí com o convite, sendo um dos primeiros aí tá participando do seu programa. Muito obrigada, Lohane, obrigada, viu, pela sua presença. Sabemos a correria de vocês, o Vladimir até deixou o trabalho, você também, mas assim, eu digo de todo o coração, é muito importante falarmos sobre isso, né? Nós que agradecemos, né, pela oportunidade, porque trazer essa informação, principalmente para esse programa que é de grande abrangência, e nós que atendemos o Brasil todo. Então é uma informação preciosa para quem precisa do nosso trabalho. Nós que agradecemos. Obrigada. Vladimir, antes de falarmos um pouco a respeito da Casa do Aguardo, eu queria que vocês falassem um pouquinho da vida de vocês. O Vladimir, que além de ser o atual presidente da Casa do Aguardo, que é uma responsabilidade muito grande, você também é corretor de imóveis, trabalha na Imobiliária Bertone. Fala um pouquinho para nós aí a respeito da sua trajetória aqui em Arapongas, como surgiu a ideia de você estar lá, como aconteceu isso na sua vida? Na verdade, eu cheguei em Arapongas em 2001, trabalhando no setor moveleiro, trabalhei no financeiro, depois fui para a área comercial do moveleiro, e há 2 anos a gente está na Imobiliária Bertone como corretor. A casa, eu fiz um encontro na igreja, o ECC, e aí o pessoal foi lá falar da casa, e eu resolvi conhecer a casa. E fui numa reunião, por coincidência era a assembleia da reunião para eleger a nova diretoria. E o pessoal já queria me colocar de presidente de uma entidade que eu estava acabando de conhecer. Eu não topei de presidente, mas topei de tesoureiro. E naquela época a casa passava por uns desafios financeiros, estava passando por dificuldade. Eu entendi aquilo que era uma missão dada por Deus para resgatar, para tentar fazer o máximo pela casa para que ela não fechasse. Na verdade, em 2013 a gente passava por esse perigo aí iminente de fechar. E foi bem na época que você aceitou o desafio de estar lá, né? Pois é, eu não queria ser presidente com medo da responsabilidade. Sim. E acabei
assumi tesoureiro porque eu achei que tinha dinheiro, né? Falei, pagar as contas é fácil, né? Mas realmente não era essa a situação. É um dos maiores desafios, Era um dos maiores desafios. E o maior desafio era tornar a casa conhecida para poder pedir ajuda, né? Sim. Porque nós recebemos pouca ajuda da população por causa da falta de conhecimento. Exatamente. E aí nós fizemos um trabalho aí de divulgar a casa e trazer os amigos para ajudar a casa. E hoje, então, você é mais araponguense do que nunca, né? Sem dúvida, né? Já há 21 anos, já 22 anos, então já me sinto araponguense. E que bom que a nossa cidade tem homens e mulheres como vocês, que dedicam a vida, que se doam, né? Mesmo sabendo, você tem os seus afazeres, sua família, seu trabalho, mas é dedicado, é separado um tempo. E com certeza Deus tem honrado vocês de forma muito gratificante e assim continuará sendo. Muito obrigada por vocês existirem. Lohane, você eu conheço de longa data, uma mulher, um exemplo de mulher, né? Uma mulher que sempre também se dedicou em prol, né, da vida do próximo, sempre preocupada. A sua profissão já diz tudo, né? Ser assistente social envolve muita coisa, vê muita coisa e precisa dedicar muito de si própria para a sua profissão, mas que vai muito além de uma profissão, é uma missão, né? Como aconteceu na sua vida, na sua jornada profissional, estar hoje lá na Casa do Aguardo? Bom, assim como o Vladimir, eu vim para Arapongas também em 2001 e venho de um município bem pequenininho, de Miraselva, que de repente muitos não conhecem. Estou concursada pela prefeitura já há 19 anos. E dentro dessa minha carga horária aqui hoje, né, pela prefeitura são de 6 horas diárias, me surgiu o convite, a oportunidade de trabalhar na Casa do Aguardo. E até então eu nunca tinha trabalhado numa organização não governamental. E falei, vamos viver essa experiência. Como você disse, ser assistente social é uma missão. E é um trabalho que eu amo muito. Eu sempre digo nas nossas reuniões lá com os acolhidos que trabalhar na Casa do Aguardo para mim veio como um presente. É um abraço para o meu coração. Gosto muito de trabalhar lá, é gratificante porque trabalhamos com pessoas que chegam com uma ferida muito aberta e é onde o acolhimento é feito com muito carinho, com muito amor. E eu me realizo bastante trabalhando lá. Que lindo, gente. Olha, eu conheço a Casa do Aguardo, já estive lá algumas vezes. Passamos, na semana do Natal, estivemos lá, agora de 2022, na festiva de Natal. É algo profundamente emocionante. E para você que está acompanhando aqui o comecinho da nossa programação e ainda não está entendendo muito bem do que se trata, do que nós estamos falando, Casa do Aguardo, talvez você que nunca precisou, realmente ainda não saiba, né? E eu creio que nós que somos aqui de Arapongas temos esse privilégio de talvez ainda não precisarmos, mas eles atendem pessoas literalmente do país inteiro, pessoas que vêm, são acolhidas, e o Vladimir vai explicar um pouco para nós agora o que é a Casa do Aguardo, Vladimir. Como surgiu essa ideia, de qual necessidade surgiu essa ideia e qual é o papel de vocês na nossa comunidade atualmente, desde quando surgiu até agora e continuará sendo? Na verdade, só brincando um pouco, né? A Lohane veio de Miraselva e eu vim da Grande Rio Bom, né? Olha! É outro grande município de Obrigada aí, ó, Miraselva, Rio Bom. Obrigada essas duas terras abençoadas que trouxeram essas bênçãos aqui para Arapongas. Eu acredito que nós, da diretoria atual, a maioria, e inclui a Lohane também, nós estejamos aí na terceira geração dos fundadores, né? Uhum. Que a casa nasceu da necessidade real de se acolher pessoas e de algumas pessoas que já faleceram, os fundadores, e muitos já não estão mais em condições de estar atuando. Essas pessoas, elas moravam ali na região do Ampar, na época ainda era João de Freitas, e viam as pessoas que vinham de fora
do Paraná todo e até de outros estados, e chegavam ali, internavam seus parentes e não tinha para onde ir. E quando o paciente está na enfermaria, nos quartos, aí o acompanhante pode ficar junto, mas quando vai para UTI não pode. Verdade. Então esse acompanhante acaba ficando ao relento. E eles vendo essas pessoas ficarem por ali, eles foram acolhendo em suas casas, pagando estadia de hotel, fazendo o que dava. Sim. Com o que tinham, né? Uhum. E uma das pessoas que é uma das fundadoras, a dona Cleusa Okuyama, estava com seu marido internado no João de Freitas na época e viu aquela situação e teve a ideia de montar uma casa. Então ela tinha a ideia de ter essa entidade, essa ONG, e se juntou ao pessoal que já faziam na prática esse acolhimento em suas casas, no salão paroquial, onde pudesse, colocava gente. E aí a coisa ganhou corpo. Uhum. Juntaram as duas forças e alugaram uma casa. Então, a princípio, a casa iniciou com uma casa alugada. Depois houve a doação do terreno, houve a construção da casa onde ela está atualmente. Então ela surgiu dessa necessidade, dessa vulnerabilidade das pessoas que ali estavam. Algumas, ou a maioria, por falta de dinheiro. Sim. E outras até por falta de informação, não conhecia a cidade, não sabia como procurar um hotel. E a gente sabe de relatos de pessoas que passaram semanas ali, dormindo nos bancos ali fora do hospital. Sim. Então a casa nasceu dessa necessidade, né? E com certeza nasceu no coração de Deus, né? Com certeza. Para que alguém levantasse essa bandeira e iniciasse esse projeto. Então até hoje a gente não esquece dos fundadores, né? Uhum, com certeza. De quem levantou essa missão, se colocou a caminho e botou a mão na massa. E a gente hoje nada mais faz do que administrar e tentando melhorar o acolhimento da entidade naquilo que a gente consegue. E a casa vai crescendo, né, Vladimir? Como você disse, começou com algumas pessoas que viram a necessidade de alguns e as necessidades também foram aumentando, né? Até porque o hospital, ele hoje tem uma proporção cada vez maior, tem até aí em breve, né, a construção e a inauguração de um novo que vai aumentar ainda mais essa necessidade, né? Pessoal, eu acredito que vocês tenham entendido, né, qual é o propósito da Casa do Aguardo. As pessoas que são de outras cidades, elas têm os seus parentes, os seus entes queridos internados nos hospitais aqui de nossa cidade e eles muitas vezes não têm para onde ir. E como bem disse o Vladimir, não é só uma questão financeira, né, Vladimir? Porque às vezes você talvez até tenha uma condição, fazer um esforço e ficar num hotel, mas e a solidão, né? Porque lá vocês também têm amor, né? Tem aquela cumplicidade de você estar vivendo aquilo que o outro também está compartilhando, né? Isso também faz bastante diferença, né? A gente tem relatos de pessoas que estavam em hotel e depois souberam da casa e foram para casa. E não quiseram voltar mais pro hotel, porque lá tá todo mundo passando, pelo menos a situação é a mesma. A doença, a consequência lá da doença é outra, mas a situação que cada um está é a mesma. É verdade. É longe de casa, muitos deixam seus filhos, a maioria das pessoas que estão ali acompanhando é mulher, que deixa seus filhos na casa de parente, deixa seu trabalho e ficam longe de casa. Às vezes vem de Roraima, que é do outro lado do país. Sim. Então não tem como ela voltar um fim de semana e vir outro. Ela vai ficar aqui o tempo que a pessoa estiver internada. Então num quarto de hotel, a pessoa não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar. Exatamente. Então a casa, além dessa acolhida física, que é proteger a pessoa, ela é acolhida humana. Você poder compartilhar o seu problema com os outros. Nossa. E lá a gente passa por situações que vai de choro ao riso, quase que diariamente, né? Mesma hora que estão chorando, já conversam, brincam e estão rindo. Então vai passando as horas, né? Sim.
porque a falta de ocupação dentro de um quarto de hotel... É muito triste, e né? você, às vezes, com a tua mãe, com teu filho, teu pai, um irmão internado, sem saber qual vai ser a solução, a resolução para aquela doença, e ficar sozinho, a angústia toma conta. Com certeza aumenta. Você comentou que a maioria são mulheres, mas vocês acolhem homens e mulheres. Eu vi lá que é tudo muito bem dividido, os quartos, tudo muito bem organizado. É para homens e para mulheres, né, Vladimir? O quarto de mulheres cabe um pouquinho mais. Sim. São 16 mulheres e um quarto para 12 homens. Aham. Mas assim, a grande maioria é sempre mulheres. Uhum. Então, às vezes acontece da ala feminina lotar, a gente não conseguir acolher mais, e ainda ter vaga na área masculina, mas a gente não consegue acolher. Então, esse é um dos desafios nossos. Um dos desafios que estão ainda para ser vencidos, né? E Lohane, diante de tantas histórias difíceis, porque eu fico imaginando, gente, as histórias vão mudando, né? Hoje você encontra um paciente, você ouve toda a história, todo o diagnóstico, tudo aquilo que está passando e ainda vai ter que passar. Eu acredito que são muitas histórias, muitas informações que você ouve diariamente. Você precisa estar preparada psicologicamente, né, para lidar com isso, para ter a palavra certa, o abraço acolhedor e também a providência imediata que precisa ser tomada, né? Então tá ali também sobre a sua responsabilidade, as pessoas vão chegando. Eu acredito que são assim inúmeras histórias, daria para vocês já terem escrito vários livros, mas tem alguma história ou algumas histórias em específico que daria para você compartilhar conosco, assim, que marcou a sua vida ali na Casa do Aguardo durante esse tempo todo que você já está lá? Sim, são várias. E todas elas de gratidão e aprendizado. Temos histórias onde pessoas que chegaram totalmente desprovida de condição emocional, de condição financeira, de chegar a pessoa, por exemplo, vai para o seu município, lá para a unidade básica de saúde, para uma simples consulta. E, de repente, tem a informação de que o seu familiar, esposa, filho, esposo, está sendo encaminhado para o hospital aqui em Arapongas, no caso o Ampar, para um procedimento, na maioria das vezes, uma cirurgia cardíaca. E aí a pessoa vem, né, rapidamente, sem conseguir pegar uma troca de roupa, sem conseguir pegar um creme dental, uma escova, vem desprovido de tudo. E aí nós ali conseguimos atendê-lo com uma troca de roupa, com produtos de higiene pessoal. E nós temos um questionário de avaliação dos serviços ofertados pela instituição que eles preenchem quando vão embora. Nós entregamos para todos, para que isso sirva de parâmetro para que nós tenhamos condições de avaliar o nosso trabalho. E ali é onde eu sempre falo, quando nós abrimos essa caixinha, que é uma caixinha maravilhosa, que ali nós temos inúmeros relatos. E os relatos são, como eu disse, de gratidão, e que se não fosse a instituição, eles não teriam onde ficar, eles não teriam onde se alimentar, e que foi uma bênção de Deus na vida deles. E o que eles mais colocam é a questão de terem aprendido a se tornarem pessoas melhores, que não imaginavam situações como essa. Então, às vezes, Deus nos coloca em algumas provas para que a gente até possa entender alguns propósitos. E ali eles conseguem... tem uma perguntinha, se a instituição pôde mudar algo na vida dessa pessoa. E aí é onde vem o relato que sim, que a pessoa aprendeu a ser alguém mais humano, mais solidário com a dor do próximo. Então, são inúmeros relatos e relatos de gratidão. Eu falo que quem tiver a oportunidade de ir conhecer a instituição, participar, né, Vladimir, desses momentos que nós temos lá de reunião, aonde eles mesmos relatam essas situações,
é muito gratificante, é muito gratificante. Não tem uma vez, isso se repete inúmeras vezes, mas não tem uma vez que a gente não se emocione com cada palavra, com cada fala, e são pessoas diferentes sempre, Exatamente. né? É muito rotativo. Uhum. E temos pessoas que ficaram 2 dias, 3 dias, 2 meses, e existem pessoas que até hoje já faz anos e ainda manda aquela mensagem de bom dia, aquela mensagem carinhosa. Então é muito gratificante, é muito especial. Que lindo. Muito. Vocês fazem o trabalho de vocês e ganham amigos, né? Pra vida Pra toda. vida toda. E eu imagino assim, Lohane, vocês vivem os dois lados da história dessas famílias, né? Aqueles que recebem a alta e vão para casa felizes, como já disse o Vladimir, rindo, contentes, e também aquele telefonema que vocês, com a experiência Sim. de vocês, já sabem que é aquele momento muito triste, que aí, mais uma vez, vocês entram além de toda a preocupação com a alimentação, que lá gente, é maravilhoso. A higiene do lugar que é perfeita, o cuidado com os dormitórios, o ambiente que é super acolhedor. Ainda vocês têm essa preocupação, né? De ter que estar prontos para acolher a pessoa também nesse momento que é uma dor, né? Sim. Você até comentou de um relato, né? Esse relato marcou muito, de uma forma não como nós gostaríamos que tivesse, né, esse final. Foi um rapaz que ele veio, na verdade, ele veio pelo TFD de Roraima, mas ele estava residindo a família na Bolívia. Uhum. E a mãe faleceu, infelizmente. E ele precisou de roupa para essa mãe. E ele chegou até mim e falou: olha, Lohane, do jeito dele, porque, né, a dificuldade Até com a língua, com a língua, né? Aí nós fomos no nosso bazar, nós temos roupas, né, boas. Ajudei ele a escolher uma roupa. Tinha uma blusinha que ele queria que a mãe dele colocasse, só que precisa, né, para o sepultamento ser uma roupa de manga longa. E a que ele tinha era uma manguinha curta. Daí nós fomos, conseguimos uma para colocar por baixo. Aí eu acompanhei ele no cartório. O hospital faz essa ponte também, assistente social do hospital, com relação à questão do translado desse corpo. Só que aí eu acabei auxiliando também pela dificuldade dele com a questão da língua. Então, estava entendendo ele para poder passar a informação ali no cartório para o pessoal da funerária, que nesse caso foi uma empresa de Londrina. E ele queria ver a mãe. Aí, no momento, a funerária, né, o rapaz estava ali no cartório também. E aí, explicando que não tinha, né, mais condições de vê-la. E aí, né, a situação dele pedindo para ir, para dar um abraço. Então, a gente, é humanamente impossível a gente não compartilhar da dor que a pessoa sente, sabe? Às vezes fala, mas você tem que ser profissional. Nós somos profissionais, mas acima de tudo, humano. Exatamente. Então eu falo que é muito difícil a gente não compartilhar da dor. E aí depois ele mandou mensagem, agradeceu muito. É muito gratificante ter essa sensação que mesmo no momento de tamanha dor, nós conseguimos, de certa forma, ajudar e amenizar um pouquinho. Até porque, né, Lohane, essas pessoas, elas não têm ninguém da família próximo. Sim. Então, vocês representam essa família. Porque você estar apenas só você e a pessoa que está enferma, quando você recebe uma notícia dessa, você geralmente corre para os seus irmãos, para os seus pais, para os parentes mais próximos, porque você tem todo aquele, né, aquela proteção ao seu redor. Mas nesse caso de pessoas que estão longe, eles têm vocês. E hoje, as histórias ali são muitas, né? Porque gente do Brasil todo, a gente já teve caso do paciente se recuperar e ter alta, e quando o irmão que estava como acompanhante na casa vai lá para acompanhar a alta do irmão, infarta lá. Meu Deus! E daí o paciente sai e vem ser acompanhante na casa, porque eles eram de longe. Não me lembro se era de Rondônia, de muito longe. E o irmão que estava de acompanhante virou paciente.
Meu Deus. A gente já teve caso recente de um senhor que passou mal, foi internado, hospitalizado no Ampar para alguma coisa do coração. Aham. E a mulher veio acompanhar e a mulher teve um AVC no hospital. Foi. O senhor se recuperou, foi embora e a mulher acabou falecendo. Sim. Então a gente recebe daí o áudio do filho, agradecendo a acolhida, mas informando que infelizmente a mãe faleceu. Então é como a Lorraine falou, né? Tem bastante momentos difíceis, porque as pessoas quando são encaminhadas pro Ampar, e principalmente essas que vêm de longe, é porque lá na região já foi esgotado o tratamento. Exatamente. Então a maioria é caso de cirurgia. Caso grave. É caso grave. Uhum. Então não dá pra gente tapar o sol com a peneira. A gente tá lidando com pacientes com alto risco. Exatamente. Por isso precisa estar preparado. Na sexta-feira mesmo, a gente estava se estressando com uma situação de banco, que não conseguia fazer um pagamento, e eu falei para a Lorraine, hoje tá complicado, hein? E ela falou, realmente, que na casa também teve 3 óbitos. Meu Deus. E aí eu só respondi para ela, isso é que é problema, né? Então tudo aquilo que eu estava achando que era problema... deixou de ser. Quando você descobre que 3 pessoas perderam um parente, perdeu um ente querido, você percebe que o seu problema não é nada. Exatamente. Então essa é uma das grandes dádivas assim, da casa. Aprende muito, Quem né? doa, seja um comerciante local, população, quem vai lá bater um papo com as pessoas, que é uma das coisas que é mais gratificante. Eles não gostam muito. Não é você Presença, levar um né? pacote de arroz, levar alguma coisa lá. É muito importante isso. Uhum. Só que você tirar 10 minutinhos para conversar com as pessoas ali, bater um papo, ouvir a história dela, ela quer contar o que está acontecendo com o parente dela, quer contar as evoluções, e aí você percebe que mexeu o olho, mexeu o braço, tremer a pupila, tudo é avanço para a pessoa que está ansiosa. Né? Nossa, meu Deus, é muito forte isso, né? E Lohane, dentro da necessidade de cada um, a pessoa vem de fora, eu não sei se ela já vem com essa informação, como funcionam os critérios para estar ali? Eu sei que é uma bênção, eu conheço o lugar pessoalmente, mas tudo tem regras e tem que ter regras, né? Quais são as regras básicas e como funciona? Como que a pessoa se mantém informada a respeito da Casa do Aguardo? É no hospital? Quais são os critérios? Então, primeiramente, pro acolhimento, nós precisamos de um encaminhamento do Ampar. Esse encaminhamento nós, da Casa do Aguardo, fornecemos pro hospital, né? Temos ali todo um cronograma para sempre estar enviando e não deixar faltar. Então, eles pedem no balcão de internamento um encaminhamento para a instituição. O marketing principal é o boca a boca, que aí os que estão na casa, a gente sempre pede para que estes, como vai estar fazendo a visita, se vê alguém lá numa situação que está precisando, informe e traga essas pessoas. Tanto que, na maioria das vezes, tem alguém que está acolhido, retorna da visita e já vem ajudando o outro a carregar as malas. Então, sempre acontece muito isso. E nós fixamos, já faz um bom tempo, né, Vladimir, umas placas informativas no hospital. Por quê? Porque nós vimos a necessidade de ter uma informação mais visível no hospital. Aí foi feito o Vladimir fez uma reunião com a diretoria do hospital, foi autorizado a confecção dessas placas, uma empresa fez a doação para a gente dessas placas e eu, juntamente com o assistente social do hospital, verificamos pontos estratégicos para um maior alcance dessa população e fixamos essas placas para poder estar auxiliando. Muito bom. E assim, nós fazemos uma ficha para o acolhimento ali na instituição. Para aquela pessoa que não tem a condição de estar pagando um hotel. Uhum. Porém, às vezes chega uma pessoa que tem um veículo. Eu, enquanto assistente social, eu falo assim, em determinados momentos, você
talvez vender o seu veículo vai resolver a tua situação, né? Depende da situação, nem sempre. Não. Então a pessoa está internada ali, vai fazer um procedimento e a pessoa está precisando daquele acolhimento, né? Então nós estamos ali enquanto uma instituição de acolhimento para quem do nosso trabalho precisar nesse momento. Então falar que nós temos uma regra endurecida, engessada, né? Não. Nós estamos ali para quem precisar do nosso atendimento naquele momento. E é uma questão de consciência ou vocês exigem, por exemplo, que tem que estar cadastrado no CAD único, alguma coisa assim relacionada ou não? É questão de consciência de cada um. Você tem condição? Não. Então a gente acolhe. Nós fazemos essa avaliação, nós temos essa questão do cadastro único, só que é algo que nós não temos ainda como cobrar, porque eu não tenho essa base de dados ainda ali para consulta, né? É algo que a gente futuramente pode estar verificando para poder estar consultando essas pessoas se estão cadastradas, porque hoje também está tudo interligado, né? É importante. Mas nós fazemos a nossa triagem ali e, de fato, as pessoas que procuram o nosso trabalho realmente são pessoas que precisam. Né? Na verdade, a premissa número 1 é que você tem que estar acompanhando um paciente internado no hospital. Exatamente. Por via de regra, que venha pelo SUS. Verdade. Então, dificilmente alguém vai vir de Roraima para o Ampar que não tenha vindo pelo SUS. Verdade. Por causa todo o processo do sistema único, as vagas são disponibilizadas no país, aonde pinta a vaga primeiro, manda aquele paciente que está em risco e precisa de uma cirurgia cardíaca. Então aí o SUS, que tem o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, ele manda de avião esse paciente com esse acompanhante e chega aqui, o acompanhante tem que se virar. Às vezes até tem uma ajuda de custo, que o SUS disponibiliza para a pessoa, mas não é suficiente, se virar. Além de não ser suficiente, cai naquilo que a gente falou, né? Ela vai para um hotel a 2-3 mil quilômetros longe de casa, longe da família, sozinha. Nós temos casos de pessoas que ficou 90 dias, 4 meses, 6 meses. E enquanto a pessoa está internada, que ela vai ficar. Então não é só a questão financeira. O que a gente abriu um pouco o leque é para isso. A premissa é estar acompanhando um paciente que esteja internado no Ampar. Essa é óbvio que se a pessoa tem condições, normalmente ela vai para um hotel, né? Mas já aconteceu o caso da pessoa, às vezes, preferir ficar na casa por essa questão da companhia, né? de estar envolvido ali. Normalmente, as pessoas hoje, elas deixam uma doação para casa, espontânea, porque elas são bem atendidas. Elas veem em loco ali a necessidade, né? Muitos, na questão de doação, né? Tem pessoas que residem em zona rural, né? Sítio, alguma coisa, e aí retornam com verduras, frutas, feijão. Então saem, olha, mas eu vou retornar aqui, vou vir tomar um cafezinho e vou trazer uma doação para vocês. Que lindo. E retornam mesmo e trazem essa doação. Então, é como se criasse um vínculo com a instituição. Agora mesmo, até mandei uma mensagem, falei, tô chegando. Porque tinha um senhor que foi acolhido no final de semana e ele falou, Lohane, já estou fazendo uma movimentação, preciso do Pix de vocês, porque já vou colocar na rede social, nos contatos que eu tenho, porque o trabalho que vocês fazem é fantástico. Teve uma outra, né, Vladimir, que fez em pouquinho tempo no município dela, ela conseguiu também fazer todo um trabalho. Então, eles se encantam com o trabalho e começam a se movimentar. Vai acontecendo o engajamento, né? E dentro desse tema, Vladimir, nós sabemos que vocês não podem contar com isso, porque isso é a linguagem do amor, né? Vocês recebem ali a verdura, o carinho, mas vocês têm uma responsabilidade mensal, né? Que precisa ser suprida todos os meses. Não dá para ficar esperando. Bom, será que esse mês vai ter alguém que vai ter condição ou não? Não, vocês precisam ter uma certeza todo mês. Então eu gostaria que agora a gente
pudesse falar um pouco a respeito disso, de quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado em relação a isso, porque nós sabemos que a questão financeira sempre é muito difícil. Eu acho que vocês são, assim, guerreiros e guerreiras, né? Estão ali literalmente matando um leão por dia, fazendo acontecer. Quais são os maiores desafios e como as pessoas podem ajudar? Porque, como a Lorraine comentou, às vezes você ajuda com um pouco que você tem e vai acrescentando e vai se engajando com o outro e vocês conseguem fechar esse ciclo, né? Mas quais são os maiores desafios que vocês têm atualmente e como nós, cidadãos araponguenses ou de qualquer região que esteja nos ouvindo, pode estar ajudando? Bom, em 2013, quando eu assumi a tesouraria, o desafio foi esse, porque a fonte maior de renda que a gente tinha é a contribuição mensal de pessoas da comunidade. Só que essa contribuição mensal, ela é de 5, 10, 15, 20 reais. E tem gente que paga desde 2005 esse valor. Mas é um carnê? Um carnezinho. Uhum. A gente como que faz para ter acesso a ele? A gente faz o carnê com 12 boletos e ele paga durante o ano. Daí a gente vai controlando isso, quando vence a gente manda. Pessoal, enquanto o Vladimir está falando, a gente vai deixar um telefone aqui no nosso visor para que vocês entrem em contato e saiba depois como adquire o carnezinho. E como ele disse, gente, talvez pode ser de 5, pode ser de 5 mil, pode ser de 50, enfim, vai da sua condição financeira, né, Vladimir? Mas a gente vai estar deixando o contato lá da casa para as pessoas terem até maiores informações como ajudar, né? A gente nunca, até uma das... Aí você começa a ver como é que você vai levantar dinheiro, como é que você vai fazer, porque, como eu disse, nós estávamos deficitários, a gente estava devendo água, luz, cortava água, pagava água, cortava a luz. Que falta de paz, e faltava comida, faltava o básico, não tinha. Então, uma das ideias, vamos aumentar a mensalidade? Não, se aumentar, você cria dificuldade para a pessoa pagar. Aí a gente começou a ampliar essa mensalidade. Colocar mais gente para pagar os 10, os 20, os 30 reais, 50. Às vezes a pessoa, não, coloca aí que eu vou pagar 100. Fala, não, vamos colocar 20, que é para a pessoa não parar. Para você honrar, né? É porque 100 reais, um mês você... Às vezes naquela semana você pode pagar e aí outro não tem. E você deixa pagar um mês, no outro mês não paga e daí abandona o boleto. Melhor 5 de 20 que honre, né? Então esse é vamos dizer assim, é o que a gente tem de certo, são esses boletos. Depois a gente tem o Nota Paraná, que é um programa que veio para dar um respiro pra gente, que é aquele cupomzinho do mercado, ou da loja, da onde você compra. Quando não coloca na nota fiscal, né? Daí tem como... A pessoa não colocando o CPF, ela pode doar para a casa do aguardo, ou mandar para casa, juntar, e nós temos também alguns pontos de comércio. A gente consegue juntar, então? Porque, você vê, na minha ignorância, eu achava que não, que tipo, a gente tinha que deixar no mercado e eles depois escolhiam as instituições. Então, você pode escolher a instituição? Você pode juntar na sua casa, você junta ali 10, 20 cupons e manda para casa, ou pede pra gente recolher. Gente, e as pessoas que estão ali na casa, elas mesmas vão passando aquele cupomzinho, porque tem um QR Code. A gente tem lá o leitor e vai jogando. Para você gerar hoje, a gente tem até um valor razoável, que paga aí 50% da despesa fixa. Mas você tem que passar milhares de notinhas. Sim, é um pouquinho. Porque aquilo dá centavos. Né? Sim. Mas juntando, todo mês a gente tem um valor considerável. Outra fonte de renda é o bazar. Então, o bazar, a gente recebe doações de roupa. Precisam ser roupas em bom estado. Bom estado, né? Que não esteja... Que tenha algum valor, porque a gente vende baratinho lá, né? Exatamente. Toda terça e quinta a gente abre o bazar. Terça e quinta, horário comercial? Nós temos voluntárias, né? Eles estão abertos nesses dias. E quando está fechado, é só tocar o interfone, que não perdemos as vendas. Tanto para compra quanto para doação. Mesmo esquema. Só tocar o interfone que ou a Elaine, a Dona Maria, ou até mesmo eu, nós saímos lá tanto para receber as doações quanto para fazer as vendas também. E a doação, assim, a pessoa juntou lá um tanto de roupa, liga pra gente, avisa a gente que a gente vai buscar. Bacana. É feita a separação, é feito lavado, passado, então as roupas são todas em boas condições. E quando junta muito, se que o estoque já está
já foi girado várias vezes. A gente também tem parceria com outras entidades. A gente repassa aquelas roupas. Mesma coisa a gente faz com alimento, às vezes vai vencer ou pode ser que vai estragar. A gente divide com outras entidades também. Até porque deve acontecer de ter uma época que falta e uma época que sobra. Isso. Porque como a Lorraine disse, às vezes a pessoa sai e resolve, né, ajudar com algo e acaba tendo já e acrescenta. E num outro período não tem. Então vocês têm que viver com essa dificuldade Então diária, assim, a fonte de renda é essa. É o carnezinho, o bazar, a nota Paraná. Tudo coisa simples que qualquer momento todos nós podemos ajudar. Pode acabar, porque isso é uma questão de governo. Sim. E as doações do comércio, dos mercados, dos açougue, que tem o pessoal que doa 2 quilos de carne por semana, outro doa 1 bujão de gás por mês. E pessoas e as doações sazonais. A pessoa resolve doar, chega lá com uma caixa de compra lá e às vezes a gente nem sabe por que ele está doando, de onde que ele ficou sabendo, mas está doando. Depois outras ajudas pontuais. A Cocamar nos ajuda bastante. Tem órgãos do governo, a Vara do Trabalho, a Vara Civil, que eles têm lá um recurso que juizado especial. Então, assim, né? Um pouquinho. Governamental, mensalidade certa a gente não tem, de nenhuma esfera. Vocês estão vivendo pela fé, né? Pela fé, mas a ajuda melhorou bastante. Questão do hospital mesmo, aquela hora não deu para falar sobre isso. Mas nosso relacionamento com o Ampar hoje é muito bom. Porque antes era travado, era meio que nós contra eles contra nós. Não, agora a gente consegue conversar, o pessoal apoia a gente consegue saber, ter informação do paciente. A Lorraine conversa com a assistente social do hospital, então essa abertura aconteceu. Isso é importante. E também aconteceu em termos de prefeitura, em termos de governo do estado. Hoje a gente participa do Conselho de Assistência Social, a gente resolveu o problema de documentação para ficar tudo ok. Então, a gente preparou para que não passasse mais dificuldade, né? E essas portas se abrem, né, Vladimir, por conta da credibilidade, né, que vocês têm. Porque às vezes a pessoa olha e fala, isso não vai longe. Esse povo não vai aguentar. Esse povo não vai dar conta. E eles estão vendo que vocês passaram todos os desafios mais difíceis e estão lá, né? A gente vive disso, de contatos. Às vezes o Rotary ajuda a gente, o Rotary Clube Beija-Flor. O Ferramula, às vezes liga pra gente e fala, tem que vir que tal dia receber um cheque que a gente vai fazer a doação. A gente não pediu, não sabe quem que indicou a gente lá, mas... É Deus suprindo a necessidade no seu tempo, né? Essa foi uma conversa que eu tive com Deus lá em 2013. Eu entrei nessa, o Senhor me colocou nessa missão, então me ajuda. E graças a Deus, desde lá, nunca faltou nada. Tem as dificuldades, às vezes a Lorraine liga e fala, tá faltando carne, a gente tem que dar um jeito. Sim. Então a gente corre atrás de um doador ou às vezes compra quando tem caixa, para não deixar faltar nada do básico. E o fluxo lá, ele é muito constante, né, Vladimir? Vocês têm noção, assim, uma base, eu sei que muda muito de mês para mês, mas quantas pessoas mais ou menos vocês atendem durante 30 dias? Uma média aí agora de 60 a 80 por mês. Nossa, é muita gente. É muita gente, né? E todos adultos, né? Que tem aquele que fica poucos dias e tem aquele que fica meses. Nossa, vira... E com todas as refeições, né? Café da manhã, almoço, janta. E de alta qualidade, né? Foi pro hospital, volta, lava as roupas, higieniza. Então tem tudo isso gera custo, né? Com certeza. Para você fazer isso bem feito. Né? Gente, a hora não espera, ela voa, mas eu já quero pedir para o Elias estar preparando aí um pouquinho para que vocês conheçam os nossos colaboradores, algumas empresas que fazem com que a nossa programação aconteça. E eu quero convidar você também que tem uma empresa ou você que presta algum tipo de serviço e quer colocar a sua empresa em evidência, esteja aqui conosco. E a partir de agora você vai conhecer alguns dos nossos colaboradores. Enquanto isso, o Vladimir e a Lorraine vai tomar uma aguinha aqui e a gente volta já já.
Supermercado Pavão. Facilidade para as suas compras e o mesmo carinho de sempre. Economia, transparência, comodidade, confiança e o melhor atendimento é no Supermercado Pavão. Rua Pica-Pau, esquina com Pavão, 3252-0453. Imobiliária Bertone, sua garantia imobiliária. Na Bertone você encontra o imóvel ideal. Tradição e segurança em compra, venda, locação e avaliação. Imobiliária Bertone, sua garantia imobiliária. Que era da igreja. Pessoal, nesse tempinho aqui, a gente já está aqui conversando e eu já estou aqui, tendo notícias boas. E é sempre muito bom, né? Poder compartilhar com vocês. Eu estava comentando com eles a respeito do futuro, né? Como será? A gente sabe que começou lá separando uma pessoa em cada lar e depois alugaram um imóvel, depois conseguiram um terreno, depois conseguiram construir. Mas o futuro está batendo na porta, a necessidade só vem crescendo. Vladimir, Lohane, quais são os projetos para o futuro que vocês já têm de concreto para um futuro breve? Na verdade, depois que eu conheci a Casa do Aguardo, é muito difícil o dia que eu vou dormir e eu não penso nas pessoas que estão lá e nas pessoas que não têm acesso lá ainda, porque acontece. Como a nossa equipe é mínima, a gente não tem recurso para ter uma assistente social 24 horas ou indo lá no hospital para fazer essa busca por essas pessoas que estão lá sem um lugar para ficar. A gente depende da comunicação entre eles mesmo e o hospital perceber isso. Agora, a preocupação minha e da diretoria é outra. É melhorar as condições de quem está lá. Sim. Porque hoje a gente tem um quarto, uma ala grande, onde ficam as mulheres, e uma ala grande onde ficam os homens. Só que são beliches, que eram treliches, mas as condições não eram boas. A gente eliminou a parte de cima para dar uma condição melhor de respiração e tudo mais. O que a gente quer e o que me incomoda ainda é melhorar essa condição, né? Ter um quarto com 3 ou 4 pessoas só, com um banheiro para essa pessoa, um outro quarto com mais 3 ou 4 pessoas, outro banheiro. E agora a gente está podendo aí sonhar com isso. Está votando na Câmara Municipal de Arapongas um projeto de doação do terreno do lado. Já foi votado em primeira votação e vai para a segunda votação. Então é quase certo que a gente vai ter esse terreno doado aí pelo município. Terreno bom de esquina, né? Terreno bom, é ao lado do nosso, então Nossa, de a gente Deus. pode aproveitar a estrutura que tem. Exatamente. E construir 2 alas. Aí começa a batalha de novo, né? Aí a gente já está fazendo alguns contatos e Deus vai abrindo as portas. Vereadores já estão se colocando à disposição, o prefeito já se colocou à disposição, secretário Amém. da Indústria e Comércio aí, o Paulo Carvalho tem nos apoiado também. Que bênção. Então, tá abrindo as portas. E aí, com eles, a gente vai em busca de órgãos estaduais, federais, para conseguir esse recurso para construir essas 2 alas. Primeiro a ala masculina, a ala feminina, que é onde que tem mais gente. Sim. E a gente sabe que com o novo Ampar a demanda vai aumentar e a gente precisa estar melhor instalado. E um dos nossos objetivos é transformar a Casa do Aguardo de Arapongas em um modelo para a região, para o estado e para o país, quem sabe. A gente sabe que é um projeto arrojado, é muito para nós. É um desafio, né? Mas Deus colocou isso no nosso coração, né? E se Deus está dizendo que nós vamos transformar numa casa de aguardo boa, modelo, nós vamos fazer isso. E a coisa já começou a acontecer. E vocês têm noção de que vocês vão estar no marco, né? Assim como aqueles que estiveram lá no início, que hoje são eternamente lembrados, a gestão de vocês, esse período de trabalho, não apenas de vocês dois, mas de toda a equipe, vai ficar na história, né? Porque um dia lá na frente, pessoas estarão ali usufruindo, talvez, né, a gente nem esteja mais aqui, mas vocês serão lembrados pelo trabalho, pela dedicação que vocês estão fazendo
hoje. Isso Na última reunião que a gente teve lá da diretoria e recebemos alguns convidados, e uma pessoa que estava acolhida falou que quando falaram para ela que ela ia para uma casa de aguardo, ela até se referiu ao caso de apoio, ela pensou numa coisa meio suja, Sim. um tanquinho para ela lavar a roupa, sem muitas condições, pouca comida. E ela até chorando, ela falou que foi pro céu. Superou as Porque lá a pessoa tem expectativas. máquina de lavar, para lavar a roupa, tem tanquinho, tem centrífuga, tem tudo novo, tudo coisa de primeira. Então, essa parte a gente já fez. Agora a gente quer ampliar isso e melhorar a parte de dormitório. Isso é Sim. um projeto, é um desejo nosso, né? Gente, que coisa mais linda. Eu não vejo a hora de poder estar aqui com vocês e compartilhar e mostrar, né? A gente tem um vídeo que assim que vocês encerrarem, eu quero dar a oportunidade de vocês, né, deixarem algo também que esteja no coração de vocês. Vocês têm total liberdade, porque eu tô aqui perguntando, gente, a hora vai passando e eu quero saber mais. E às vezes a gente não faz a pergunta certa, né? Mas eu quero que vocês tenham total liberdade para falar aquilo que talvez vocês achem que seja importante, embora tudo é muito importante, mas nós sabemos que com a graça de Deus, colocando Deus sempre à frente, confiando nele e na sua bondade, e em breve nós estaremos aqui novamente com esses dois, com esse homem e com essa mulher abençoados, ou com mais pessoas da equipe, para mostrar para vocês a vitória desse desafio que eles estão enfrentando agora, que é de ampliar ainda mais lá a Casa do Aguardo, que já é bom, mas que vai ficar ainda muito melhor, nós temos certeza disso. Então, Vladimir, Lohane, eu quero, assim, agradecer de todo o coração por vocês estarem aqui, doando mais uma vez, se doando, né? Doando o tempo de vocês mais uma vez. E quero que vocês tenham total liberdade para deixar as considerações finais de vocês. Depois a gente vai estar mostrando um vídeo que mostra certinho ali a Casa do Aguardo, essa Casa do Aguardo agora, mas a gente sabe que na cabeça de vocês já é algo muito maior e ainda muito melhor do que o vídeo que a gente vai acompanhar, mas hoje a nossa realidade é essa, né? E sempre lembrando, pessoal, tem como a gente ajudar, olha, é tão simples, através da nota fiscal, que você não coloca o seu CPF, vai guardando, leva lá uma roupa em boa condição, ou vai lá e compra aquela peça que você está precisando. Gente, tem várias formas, você pode pegar um carnezinho de 5, 10, 50, desde que você fale, vou pagar um ano e que você honre. Então tem várias maneiras de você ajudar, vamos colaborar, porque o trabalho que eles fazem é muito humano, é muito lindo e com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. Vladimir, você tem toda a liberdade para suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite de vocês para a gente estar participando. É a primeira vez que eu estou participando de um programa para falar da Casa do Aguardo. Sempre às vezes vai a Lohane ou vai alguém da diretoria. Eu não é que eu não goste, eu até acho que até falo bem, me expresso bem, mas é porque o trabalho é lá mesmo. Sim. Atrás da cortina. Mas eu achei que é importante, muito, porque o momento pede isso. Verdade. A gente precisa divulgar mais a casa, a gente precisa de apoio da comunidade, apoio dos poderes, seja municipal, federal, estadual, e principalmente de apoio da comunidade lá na casa. Então, às vezes você tá meio deprimido, tá achando que tá cheio de problema, que o carro que você tá não tá te agradando. Visita a casa. Você vai ver que você vai bater um papo com as pessoas lá, você vai ver que seu problema é mínimo, seu problema não é nada. Eu gosto do trabalho da casa porque, para mim, lá no hospital visitar doente, o meu emocional não aguenta. Eu vou voltar para casa meio deprimido, vou sofrer muito. Mas trabalhando com o acompanhante, você dá força para a pessoa aguentar o rojão lá no hospital. Sim. Porque quem frequentou um hospital, Sabe. quem ficou internado ou ficou de acompanhante, sabe que a barra é pesada. Meu Deus. Se não tiver alguém segurando a tua mão, não tiver alguém te ajudando, então eu convido você que está em casa, vá lá segurar a mão de alguém lá na Casa do Aguardo. Pega um bolo, pega aí um pão e vai tomar café com eles. Convido para ir almoçar lá com a gente. Leva uma carne assada, às vezes sobra do domingo, um pernil assado. Tão fácil. Leva lá, vai almoçar com eles. Se não tiver tempo, não tem problema, pode deixar lá. Mas a maior doação que você pode fazer é esse tempo de bater um papo com a pessoa. Aí você vai ver que ela
deixou criança com deficiência em casa, deixou criança, uma menina, às vezes já aconteceu, deixar sozinha em casa e ficar preocupada com o que pode acontecer com essa filha lá, mas o marido está aqui internado, a insegurança de saber se o marido volta para casa ou não volta. Então eu convido você a conhecer a Casa do Aguardo, quem não conhece, e quem já conhece, nos visitar. Com certeza. Às vezes você tem aí um objeto que tem valor ainda, mas está encostado. Leva lá pro bazar, a gente faz dinheiro com tudo lá. Amém. Então eu agradeço e peço a Deus que nos abençoe aí, pra gente, nos ilumine pra gente continuar nessa caminhada. Amém, que assim seja, Lohane. Bom, mais uma vez, agradecer a oportunidade para a gente poder estar aqui falando da Casa do Aguardo, que é um trabalho maravilhoso, gratificante, e deixar o convite para quem estiver assistindo, tenha a curiosidade, o interesse de ir lá conhecer o trabalho de perto, em loco, vale a pena, vale muito a pena. E não vou nominar, porque às vezes a gente corre o risco de esquecer de alguém, mas agradecer muito as pessoas que colaboram. Toda semana a gente passa recolhendo doações, tanto dos cupons, né, do Nota Paraná, quanto doações de alimentos. Então, que Deus abençoe imensamente todos vocês que colaboram com a instituição. E para quem não conhece, mais uma vez, que Deus toque o coração de vocês e dá um pulinho lá na instituição. Nós ficamos na Rua Rolinha Roxa, número 60, no Jardim Universidade, faz fundos ali com a Unopar, agora a Universidade Anhanguera. Dê um pulinho lá, conhecer o nosso trabalho. Ai, gente, que lindo, né? Haja coração, meu Deus, que bate-papo gostoso. Como é bom a gente receber informação valiosa como essa, saber que tem pessoas em nossa cidade, em nosso município, que tem prestado um serviço como esse. Gente, para nós é um grande orgulho. E como eu disse, venho repetir, e eu falo isso primeiramente para mim, vamos ajudar da maneira que nos é possível, né? Eles estão lá trabalhando, mas nós podemos fazer a nossa parte, aquele serviço de formiguinha, mas se cada um ajudar um pouquinho, com certeza, esse sonho que já está se tornando uma realidade em breve, a nossa cidade de Araponga será uma referência como Casa do Aguardo no nosso estado e em todo o Brasil, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, Lohane, Vladimir, e muito obrigada a vocês que acompanharam e prestigiaram a nossa programação. Não saiam daí, acompanhem esse vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho de alguns rostos, imagens lá do local. É lindo, vale muito a pena. E tchau, tchau, até a próxima semana. Então, pessoal, nós somos aqui da Casa do Aguardo. A Casa do Aguardo, ela surgiu lá pelos anos 2003, 2004. Os doentes ficavam internados ali no Hospital João de Freitas e os acompanhantes ficavam muitas vezes sem um local, um hotel ou um lugar para ser acolhido. Surgiu com algumas pessoas da comunidade que a princípio levava esses acompanhantes para suas casas ou se juntavam e pagavam hotel para esses acompanhantes. E com o aumento da demanda, surgiu a necessidade de ter uma casa, ter um local adequado. Com a doação de um terreno e com a ajuda da comunidade, conseguiu-se construir essa sede hoje. E consegue abrigar até 30 pessoas ou mais, separado em duas alas, feminina e masculina.
Casa do Aguardo hoje, ela sobrevive estritamente com doações de pessoas da comunidade, pessoas que fazem a doação ali de 20, 10 reais por mês, pagando um boleto mensal, pessoas que trazem ajuda aí com alimentação, outros que doam bujão de gás, algumas empresas que ajudam. Então a casa hoje ela sobrevive estritamente de doações. Não temos ainda nenhum convênio com nenhum órgão público, municipal, estadual ou federal. Hoje nós temos recebido acompanhantes do Brasil todo, vem de Rondônia, do Mato Grosso, de São Paulo, todas as cidades do Paraná estão sendo recebidos aqui na casa. Eu sou Maria Emília, eu sou do Amazonas, né, Manaus. Eu sou a mais de Corumbataí do Sul. Eu me chamo José Feira Costa, eu sou lá de São Davalina, estado de São Paulo. Tem aumentado a sua especialização, sendo que a maioria aí vem da parte de coração, vem fazer cirurgia no coração, trocar marca-passo. Acompanhando meu filho, que fez uma cirurgia de tumor na cabeça. Meu pai veio fazer uma cirurgia do coração. Vim acompanhar meu pai, que fez cirurgia do coração, colocou CDI. Nós temos café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e a pessoa também tem o pouso, pode lavar sua roupa. Então essa casa tem sido aí um porto seguro para essas pessoas que muitas vezes ficam com o doente internado ali no João de Freitas e não tem para onde ir. Eu não tinha para onde ir, aí eu vim para cá. Fui muito bem acolhida aqui. Tira assim a tristeza da gente, conversa muito com a gente. Maravilhoso. Como a gente não tem para onde ir, aí o Hospital UPAR indicou eu para vir aqui. Eu fui bem recebido com o pessoal aqui, são um pessoal ótimo, sabe atender a gente. Gostei muito mesmo aqui. Fui bem recebida pela casa, faz 8 dias que eu estou aqui. Graças a Deus, agradeço a toda a equipe, a todo o pessoal da casa, pelo acolhimento que acolheu tão bem. Deus abençoe a toda a equipe.